שיר חדש, תהילה לאלוהינו. ותן בפי שיר חדש, תהילה לאלוהינו. הללו בתיק השופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומהור, הללו בנינים ועוגה. Vamos assistir agora momentos de dança, louvor e adoração ao Eterno nosso Deus. São pessoas de várias partes do Brasil que estiveram em Curitiba conosco em nosso último concílio de 2005 e adoraram ao Eterno. Esse trabalho está gravado em DVD. Se você tiver interesse em adquirir, entre em contato conosco. E aí, está gostando do programa? Veja bem o que o Salmo 149, versículo 3 diz. Quero que saibam louvar seu nome com alegria e dança, e com pandeiros e harpas entoem-lhe melodias. Daqui a pouco, mais dança israelita em louvor ao Eterno nosso Deus. Fique conosco. Shalom Aleichem, telespectadores, paz seja convosco. Temos falado convosco em programas anteriores sobre a necessidade de conversão. O que é necessário fazer para converter-se? Quais os passos que são necessários executar para se entrar no povo de Deus? Rosh Ezra vai começar nos dando um panorama, então, de quais os passos necessários e como fazemos para adentrar ao povo de Deus e fazermos parte deste povo. Antes de tudo, Zaquente Lumière, a gente deve entender que Deus sempre teve a intenção de acolher como parte do seu povo aqueles gentios que entre as nações da terra invocassem o seu nome. Lá na bênção que ele deu a Abraão, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e depois em outras partes, todas as nações da terra em ti serão benditas. Ou seja, mesmo não fazendo parte naturalmente do povo de Israel, Deus reconhece nos indivíduos a intenção de se achegar a Ele. E para estas pessoas, Deus reservou um plano de salvação. E os profetas, falando da nova aliança que seria feita, ou melhor, a aliança que seria renovada com Israel, e abriria as portas para os gentios também, ele nos fala sobre esse assunto, né? Por exemplo, o profeta Ezequiel aqui, falando ao povo de Israel, ele diz o seguinte, diz o eterno Deus, quando eu for santificado por vós à vista de todos eles, pois vos buscarei dentre todas as nações, vos recolherei de todos os países e vos trarei a vossa terra. Então aspergirei sobre vós água limpa e sereis purificados de vossas impurezas,
e todas as vossas impurezas e idolatrias vos purificarei. Veja bem, embora a gente saiba que aqui está falando de uma reunião dos judeus na sua terra novamente, aplicando no sentido espiritual, nós podemos dizer também que Deus tem a intenção de que aquele que faz parte das nações da terra possa se achegar a Ele para ter os seus pecados perdoados. A gente sabe que Deus não é Deus só dos judeus. O apóstolo Paulo falou isso na sua carta aos Romanos. É Deus também dos gentios. Mas de todo aquele que, sendo gentil inicialmente, aceita fazer parte do seu povo, né? E dizer como Ruth, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Rosh Ezra, o Rosh comentou agora sobre perdão do pecado. Como nós obtemos hoje na nova aliança perdão do pecado? Bom, em primeiro lugar, o perdão do pecado é nos garantido mediante o sacrifício do Messias. O único e suficiente sacrifício que encerrou a obrigatoriedade do derramamento de sangue para podermos ser perdoados dos pecados, e a aceitação deste sacrifício como tendo parte para nós, utilidade para nós, se faz mediante a tevilá, a imersão, o batismo, em nome desse Yeshua, Jesus, ou seja, eu admito o sacrifício de Jesus como o meu próprio sacrifício, me batizando em nome dele. Por alguém, obviamente, qualificado e pertencente ao povo na qual eu serei inserido. 3 termos aqui foram comentados: tevilá, imersão e batismo. Rosh Ishai, gostaria de comentar cada um desses termos para os nossos telespectadores e aonde nós entramos em cada uma dessas situações ou como elas nos colocam dentro do povo de Israel? Shalom Aleichem, telespectadores, Pai seja convosco. Bom, a gente tem falado que é necessário haver uma conversão, né? Isso especialmente em se aplicando aos gentios. E convém a gente explicar, porque muitos de nossos telespectadores e internautas perguntam, não sabem o que é gentil. Gentil é todo aquele que não pertence ao povo de Israel, né? Que não é israelita. Então, para os gentios, o Eterno, ele oferece a oportunidade do gentio ser salvo, unindo-se a ele por meio do seu povo. Daí que o Rosh Ezra explicou que Deus disse a Abraão que nele, na descendência de Abraão, ele abençoaria as famílias da terra. Então, através do seu povo. Então, o que é isso? A conversão implica numa renúncia total de tudo aquilo que a gente aprendeu em termos de religião, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu, as tradições religiosas, nós temos que abrir mão, seja ela qual for. Nós temos que abrir mão daquilo que nós aprendemos em termos de religião a respeito de Deus. Obviamente que ninguém vai deixar de crer, não, eu estou crendo agora, me convertendo, eu tenho que deixar de crer em Deus. Não, você vai passar a crer no verdadeiro Deus. Talvez você esteja crendo em Deus, mas não no verdadeiro Deus. Esteja adorando a Deus, mas não da maneira que Deus requer essa adoração. Tenha costumes, práticas na sua vida, no dia a dia, contrárias à vontade do Eterno. Então exige uma renúncia total de tudo aquilo que a gente vem praticando. Agora, quando se trata de um israelita de sangue, já ele tem que aceitar a nova aliança que o Eterno fez e crer que Yeshua é o Mashiach. É suficiente, não é? Ele aceitar que Yeshua, Jesus, é o Mashiach, é o Messias. E a gente tem explicado aqui, inclusive no programa anterior, que Yeshua preencheu todos os requisitos de um profeta verdadeiro. Moshe disse que o Eterno levantaria um profeta semelhante a ele. E Yeshua preencheu todas as condições, fez sinais, profetizou, se cumpriram, ensinou de acordo com a Torá, cresceu o movimento de Yeshua, eram inúmeros os israelitas que abraçavam a fé, sacerdotes, né?
houve um grande crescimento daquele povo. Então, o nosso povo de Israel é crer no Mashiach, que Yeshua é o Mashiach, e abraçar a nova aliança. Agora, Mas quem vai mudar é o gentil. O gentil, sim, vai ter que abrir mão praticamente de tudo. Exato. Né? Porque se tem um problema, antes que você fale, se tem um problema ruim que a gente encontra no gentil, é que o gentil acha que sabe. Esse é o problema dele. Porque ele lê a Bíblia, muitas vezes, ele acha que sabe, que entende, que conhece. Então, quando ele nos questiona, ele já questiona, e isso? Como é que explica? Como é que você me explica aquilo? Quer dizer, ele acha que ele sabe. Esse é o problema. Então, ele tem que abrir mão de tudo isso, desse egoísmo, e, com humildade, desejar aprender do Deus de Israel, do povo de Israel. Exato. Agora, crer em Yeshua, já que a gente não me já que telespectador, crer em Yeshua como Messias inclui crer nele como Cordeiro de Deus. Isso é muito importante, né? Aceitar que ele veio uma primeira vez, a gente costuma comparar que a sua primeira vinda com o Mashiach Ben Yosef, né, como aquele que seria vendido pelos seus irmãos, entregue para ser reconhecido pelos gentios durante um tempo, até que houvesse aquela comoção de seus irmãos, metaforicamente falando, que se cumprirá quando Israel reconhecê-lo como Messias enquanto povo, né? Mas crer nele como Cordeiro de Deus, como servo sofredor, que levou sobre si as nossas transgressões, como diz o profeta Isaías, que levou as nossas chagas sobre eles e pelas suas pisaduras somos sarados, isto é muito importante. Não crer apenas num Messias que virá para reinar, mas um Messias que anteriormente a isso teria um papel de remissão dos nossos pecados por meio do seu martírio e por meio do seu derramamento de sangue, né? E é por isso que o profeta Ezequiel continua dizendo que ele tiraria de nós a idolatria, tiraria a impureza. Veja bem, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, na antiga aliança e até os dias de hoje, no judaísmo tradicional, existe 3 tipos de pecado, né? O pecado que nós chamamos de purificação ritual, que se resolvia com a purificação de água, até hoje se resolve com a purificação da água. O pecado da transgressão, que se resolvia com o sacrifício, ou aqueles pecados chamados de abominações, que eram então com pena de morte ou exclusão do povo, né? Como a idolatria, por exemplo. E a gente vê aqui que Deus fala de uma purificação completa, de uma purificação que incluía não apenas uma ritualística ou uma purificação ritual, mas da idolatria, do adultério, de tudo que é negativo, tudo que é pecaminoso do mundo lá fora. Era uma purificação muito mais profunda. E essa purificação seria dada por meio da nova aliança. E uma vez aderindo a essa purificação que nós hoje entendemos pela palavra de Yohanan, Ramativilo, João Batizador, pela palavra dos apóstolos, discípulos de Yeshua, é o batismo em nome dele. Então a primeira coisa que o gentil tem que fazer para fazer parte do povo de Israel e que o judeu tem que fazer para aceitar a nova aliança é ser batizado. E Agora, sem esse batismo, nós nem começamos a conversar, como diria... Antes disso ainda, e talvez o nosso telespectador esteja pensando a mesma coisa, por que é necessário para o gentil converter? Converter do quê? A princípio, o que eu entendi aqui, é necessário para o gentil largar mão de todos aqueles ensinamentos que ele teve até o momento de chegar ao batismo, ou até vilá ou imersão. E para o gentil não há essa necessidade, por quê? Aliás, para o gentil não, para o israelita. Por que não há necessidade Dele de uma conversão? Não há necessidade dele renunciar. Por quê? Porque ele não crê em deuses, não segue doutrinas estranhas, né? Eu tenho dito ultimamente o seguinte, que muita gente se engana quando pega ali Romanos 11 e diz que os galhos foram cortados e se secaram, não serve para mais nada. Não, os galhos foram cortados, mas não se secaram. Ainda conserva a seiva. Por que eu digo isso? Porque para que o próprio apóstolo Paulo, Shaul Hashaliah, fala que poderoso é Deus para tornar a enxertar. Ora, um galho seco não dá enxerto.
Não é? Então, o nosso povo, o povo de Israel, mesmo o Israel que não crê em Yeshua como o Mashiach, mantém, não é, quase todos os ensinamentos, não é, necessários. Não abandonar o verdadeiro Deus, o verdadeiro povo, os costumes, suas práticas. Então, tudo que um israelita precisa é crer em Yeshua. Agora, já o gentil não. O gentil já creu em ídolos, em deuses. Mesmo aqueles que se consideram cristãos mais autênticos aí, creem na Trindade, né? Quer dizer que foi uma forma de Roma introduzir um politeísmo no cristianismo, foi criar a Trindade. São 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso foi criado a partir do 4º século. Né? A Trindade não existia nos dias de Yeshua. E que é considerado muitas idolatria, doutrinas. né? Então, é parte do paganismo. A observância do domingo como dia de guarda, né? É parte do paganismo, que adora o sol como Deus. Então, o gentil, o que não é israelita, ele tem que se converter mesmo, ele tem que abrir mão de tudo aquilo que ele entende por verdadeiro. E ele só não vai abandonar a crença em Deus, mas vai aperfeiçoar essa crença em Deus e chegar ao verdadeiro conhecimento. Isso é que é conversão. Né? Para fazer parte do povo de Israel, é necessário que o gentil se converta e que o israelita aceite Yeshua. Como ambos entram para a congregação israelita da Nova Aliança, você vai ver no próximo bloco.